Daniel foi um dos grandes profetas do Antigo Testamento, e que ele foi um grande homem de Deus, usado pelo Senhor numa época muito difícil da nação de Israel. Foi um homem que enfrentou todo tipo de batalha que você possa imaginar. Um homem que viveu num momento de muita aridez, né, espiritual. Mas foi um homem, irmãos, que viu o Senhor agindo na sua vida. Irmãos, a maior riqueza de um homem, de uma mulher, é ver Deus agindo nesses dias, na nossa vida e através da nossa vida. Amém? E esse capítulo 6 revela aqui os planos de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Deus tem bons pensamentos a nosso respeito. Jeremias escreveu: Deus tem bons pensamentos a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Daniel tinha anseios, ele tinha desejos pessoais, ele tinha desejo para o seu povo, a sua nação, que eram judeus que viviam um tempo de cativeiro aqui. Então ele tinha desejo para a sua nação. E Daniel tinha desejo, irmãos, de ver aquilo que Deus tinha escrito a respeito da nação, da vida dele se cumprindo. Amém? E a Bíblia revela aqui, vamos lá, capítulo 6. Capítulo 6 de Daniel, verso 1. Pareceu bem a Dario constituir sobre o seu reino 120 sátrapas, ou príncipes, que estivessem por todo o reino. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, dos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia, fala comigo, havia um espírito excelente. E olha o que diz aqui: e o rei pensava constituí-lo sobre todo o rei. Irmãos, qual era o plano aqui? O plano era colocar Daniel sobre todo o reino ali reino da Pérsia. Irmãos, saiba o seguinte, que como eu disse, Deus tem bons planos a nosso respeito. Esse texto aqui é uma figura de onde Deus quer levar aqueles que servem a Ele, né? Jesus diz lá, e depois você pode ver comigo lá em João, capítulo... Vamos lá, abre comigo lá, por favor, irmãos, lá em João 12, 26, projeta aí, por favor, ô Marcos, olha o que Jesus fala. João 12, 26, já lá no Novo Testamento, depois de 600 anos que foi escrito Daniel, 600 anos não é pouco tempo, né, Marcos? Olha o que Jesus falou aqui em João, projeta aí, João 12, 26, Marcos, Evangelho de João, depois a gente vai voltar lá em Daniel, Evangelho de João 12, 26, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o que? O meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o que? O honrará. Olha o que Jesus está falando aqui. Se alguém, dentre aqueles que me servem, siga-me, né? Por que seguir Jesus? Porque Jesus é a referência, Ele é um modelo, né? Ele é Senhor. Siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Onde é que Jesus está agora, nesse exato momento? Alguém sabe? A Bíblia diz que Ele está sentado no trono, ao lado do Pai, e Ele está colocando os seus inimigos debaixo dos seus pés. Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que o céu recebeu, e o que o Pai falou para Ele? Assenta-te à minha direita, não foi isso? Assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. E Jesus falou para os discípulos, que Ele reinaria, que Ele teria toda a autoridade, Ele tem toda a autoridade no céu e aonde? Nessa terra que eu estou vivendo nela, pisando nela. O que Jesus falou aqui, irmãos? Aonde eu estiver, estará também o que? O meu servo. Aonde é que Deus quer que você esteja? Fala comigo. Deus quer que eu esteja reinando com Ele. Fala comigo. Deus quer que eu esteja reinando com Ele, exercendo a autoridade dEle. Amém? Deus falou que estaremos Ele. Se alguém me servir, o Pai o honrará. O que é ser honrado, irmão? É ser colocado num lugar, né, irmãos? Um lugar acima dos demais. Você vai ser honrado, né? Está claro, os planos de Deus estão muito claros, é revelado, irmãos, não tem mais o que questionar. Importante entender a palavra de Deus, queridos. Jesus veio para revelar os planos dele para mim e para você.
Que bom saber disso, né, irmãos? Não há nada mais obscuro, não há nada mais escondido, irmãos. Jesus é luz. Ninguém pode andar nesse mundo aqui e falar assim: eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu não sei quais são os planos de Deus. Ninguém pode andar nesse mundo e falar: eu estou perdido, né? Eu estou sem direção. Irmãos, quando há esse pensamento, esse sentimento, ele é um pensamento e um sentimento enganoso. A Bíblia mostra claramente para nós, irmãos, quais são os propósitos do Senhor. E eu tenho, irmãos, que olhar para os propósitos de Deus e me inserir dentro dele. E receber para mim. Eu abri o culto hoje dizendo que Pedro falou: Senhor, sobre a sua palavra, sobre ela, eu vou me colocar agora e vou lançar as redes sobre a tua palavra. Então nós temos a palavra de Deus agora, bem? Nós temos a cobertura, nós temos a direção, nós temos, irmãos, precisamos entender que agora nós temos algo que nós não tínhamos antes. O homem, sem conhecer a palavra de Deus, ele está tateando no escuro, ele está pisando sem saber onde ele está pisando, ele está indo sem saber onde é que ele está indo. Agora não, agora nós sabemos claramente, aqui está o plano de Deus. E esse plano de Deus, irmão, já vinha sendo revelado em toda a Bíblia, e Daniel mostrou isso para nós. Vamos voltar em Daniel agora, por favor? Qual era o propósito do rei Dario naquele tempo? Era distinguir Daniel entre os demais. Por qual motivo? Porque ele tinha um espírito excelente. Não é isso que diz a Bíblia? Havia nele um espírito diferente, havia um diferencial. Daniel não era só Daniel, você sabe, ele era um estadista. Ele trabalhava na corte do rei, né? Ele era, vamos dizer assim, um dos ministros do rei. Ele cuidava dos negócios do rei. Ele era um cara que tinha uma grande responsabilidade na sua mão. Mas Daniel, irmãos, ele não era só um cara que tinha conhecimento intelectual. A Bíblia diz que Daniel ele era um homem sábio, ele tinha sabedoria, né? E a sabedoria dele foi alcançada como? Claro, estudando nos livros, né, irmãos? Vivendo uma história, se colocando ali como um sábio. Ele se propôs a isso, ele tinha uma sabedoria natural. Ele era conselheiro do rei. O rei chegava para ele e falava assim: rapaz, eu estou com um negócio aí, o que eu vou fazer? E ele era um daqueles que aconselhava o rei a tomar decisões. Mas além do conhecimento natural, Daniel tinha um conhecimento espiritual. Irmão, deixa eu falar algo para você: nós não somos só natural, nós somos espirituais também. Há um mundo espiritual que nós vivemos nele também, mesmo a gente não percebendo naturalmente, porque nós somos muito naturais. A gente gosta de pegar, gosta de ver, né? Gosta de sentir, assim, nós somos naturais. Mas nós somos também seres espirituais. A Bíblia diz que nós somos espírito. Nós somos espírito, alma e corpo. Corpo por quê? Porque tem um corpo, eu pego, né? Eu sinto, eu sou alma por quê? Porque quando alguém fala alguma coisa eu fico chateado, eu choro, né? Né, irmãos? Fico ressentido às vezes, né? Alguém fala alguma coisa para mim, que eu não gostei, eu absorvo aquilo. Eu sou alma também. Ninguém aqui nega isso, você concorda comigo? Quem é alma aqui também? Quem fica indignado? Né? Alguém se uma notícia ruim, você fala: eu tinha que fazer alguma coisa, né? Isso é alma, né? A sua alma se expressando, você quer ver a coisa mudando. E somos corpo também, né? Quem gosta aí de né? Daqui a pouco é o almoço, né? O corpo seu fala: eu quero hoje uma macarronada, né? Bastante queijo por cima. A gente é corpo, o corpo nosso quer se alimentar, quer, né? E quando você come uma comida boa, você até relaxa, né? Dá até aquele soninho gostoso, não é verdade? Que o seu corpo foi suprido. Mas nós somos também, irmãos, espírito. E o espírito, ele está dentro de nós. Com qual objetivo, irmãos? Para nos ligar com o Criador, ligar com Deus, aquele que nos criou. E nós recebemos através do Espírito de Deus, no nosso espírito, nós recebemos as palavras, as promessas de Deus para nós. A Bíblia diz que Daniel, ele tinha um espírito excelente. Daniel, naquele tempo, irmãos, ele conseguiu distinguir e revelar coisa que os demais não conseguiam. Por que ele distinguiu? Se você conhecer a história bíblica, desde o início aqui do livro de Daniel, o livro de Daniel é um livro muito curtinho, viu, irmão? Você lê ele assim numa sentada. Mas ele tem tanta riqueza dele. Capítulo 2 fala que Nabucodonosor, ele teve um sonho,
e ele esqueceu o sonho, ninguém conseguia interpretar aquele sonho. E Daniel foi lá na coisa dele e falou: não, rei, eu vou interpretar. Aí, irmãos, Daniel não tentou interpretar com a sua mente só, com o seu conhecimento, com a sua história, com as suas experiências. Não. A Bíblia diz que era algo que ninguém sabia. Nem o rei sabia do que ele havia sonhado. Ele tinha esquecido, normal. Né? Quem aqui já sonhou alguma coisa, fala: gente, eu sonhei, mas não me lembro que eu sonhei. Eu sei que eu sonhei. Acontece muito conosco. Né? Isso aconteceu com o rei. Mas foi um sonho que inquietou ele. Ele ficou perturbado. Ele falou: gente, eu preciso saber o que foi, porque esse sonho está me incomodando, mas eu não sei o que é. Daniel, a Bíblia diz que ele era um homem espiritual. Ele tinha o Espírito Santo. O que ele fez? A Bíblia diz que ele reuniu ele e 3 amigos, mostra a figura da igreja ali, concordância, né? E foi buscar a Deus a revelação. E a Bíblia diz que à noite, no capítulo 2 de Daniel, numa visão de noite, Deus revelou a ele o que o rei tinha sonhado e qual era o significado daquele sonho. Então, por isso, ele era um homem espiritual também. Irmão, nós precisamos ser pessoas, homens e mulheres espirituais. Você não deve andar só debaixo da razão e da emoção. Porque muitas vezes, irmão, nós somos governados pela razão. O que é razão? Não, se eu não provar cientificamente, se eu não provar matematicamente, eu não vou acreditar. É razão. E também somos governados pela emoção. O que é emoção? Se eu não sentir, né? Já viu aquelas pessoas falando: não, se eu não sentir, alguém fala assim: se eu não sentir, não é assim? Eu tenho que sentir. Aquela coisa de sentimento. Se não sentir, eu não vou acreditar. Essas duas coisas nos dominam, razão e sentimento. Isso é o que nos domina. Mas Deus quer nos levar a ser dominado pelo seu Espírito. Amém, igreja? Fala assim comigo: não por força, nem por poder, mas pelo Espírito de Deus. Zacarias capítulo 4 fala isso. Irmãos, o homem vai atingir a maturidade plena, o conhecimento pleno, quando ele for dominado não pela razão e não pelo sentimento, que é importante, razão e sentimento. Importante, Deus nos deu, Deus nos criou assim. A gente nunca vai negar a razão e o sentimento. Por que a razão é importante? Porque nós estamos numa pandemia e aqueles que lidam com a razão foi lá e pesquisou, né, irmão, uma vacina. É razão, isso é razão, é conhecimento. Importantíssimo. Emoção é importante, né, amados? Se nós não tivéssemos emoção, a gente não vivia. Nós seríamos robôs, né? Aquela coisa mecânica, fria, né, irmãos? Indiferente, mas é tão bom dar um abraço, dar um beijo, é tão bom a gente rir junto, né, irmãos? É emoção, é gostoso isso, é saúde. Mas, irmãos, a Bíblia diz que Deus, nós devemos ser governados pelo Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, irmãos, ele é eterno. O corpo morre e fica aqui, vira pó. O Espírito, ele é eterno. E Deus quer que nós sejamos nesse mundo tendo o que? O Espírito que é excelente. Alguém espiritual. E aqui a Bíblia revela nesse texto o que é ter esse Espírito excelente que Daniel tinha, possuía. Vamos lá. Quando o rei revelou o seu propósito, olha lá o verso 4 comigo, por favor, projeta lá. Então, os presidentes, os príncipes procuravam achar a ocasião contra Daniel a respeito do reino. Mas não podia achar a ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então, irmãos, quando o rei planejou colocar Daniel sobre os demais príncipes, levantou-se um plano contrário. Irmãos, e isto é, espiritualmente, você deve entender, que tudo que Deus quer fazer na nossa vida, levanta-se oposições contra nós, espiritualmente falando, e naturalmente. Já viu aquela pessoa que você olha para ela e fala assim: essa pessoa está com inveja de mim. Se ela tiver a oportunidade, ela puxa o meu tapete. Quem já teve essa experiência assim? Né? Quando alguém ficou sabendo que eu vou ganhar uma promoção, ele já sentiu que eu não sou merecedor. Quando você projeta algo, almeja algo, saiba de uma coisa, irmãos.
você vai enfrentar resistências espirituais. E naturais e emocionais também. Pessoas vão falar coisas para você desistir. Não, isso aí não é para você não. Isso aí você não consegue. Isso é impossível. Resistências. Alguém, irmão, vai agir naturalmente mesmo. Ele vai tentar puxar o seu tapete, falar mal de você, desqualificar. Ir para alguém que tem uma influência sobre a sua vida, que quer te promover para tentar, desfazer aquilo. É uma resistência natural. E isso acontece todo dia. Então, acho que todos aqui já tiveram algum tipo de experiência assim. E tem, irmãos, a resistência espiritual. O mundo espiritual, porque somos espirituais, ele vai começar a trabalhar. Agindo o quê? Nas emoções nossas, agindo no nosso corpo e agindo o quê, irmãos? Espiritualmente. Isso é normal. Nós precisamos encarar isso como uma normalidade. Não ficar sobressaltado, lamentando, mas o espírito excelente é você encarar com naturalidade e ter as armas espirituais, irmãos, e agir emocionalmente para vencer aquilo, porque Deus, quando Ele tem um plano, esse plano deve ser estabelecido. E nós vimos lá que Jesus falou: aonde eu estou, o meu servo vai estar, eu vou honrar o meu servo. Aí, irmãos, aqui nesse texto levantou-se uma grande conspiração contra Daniel. Qual foi a conspiração? Eles criaram um decreto, juntaram todo mundo ali, que era só Daniel sozinho, e mais 120, 119 contra ele. Então, irmãos, fala comigo: se Deus for por nós, quem será contra nós? Não é isso que diz a Bíblia? Deus era com Daniel. Aí Daniel, irmãos, estava numa luta que desigual. Era uma batalha, irmãos, naturalmente falando, perdida. Olha o que eles fizeram, Vamos lá? Verso 7. Todos os presidentes do rei, os prefeitos, todo mundo, conselheiro, governador, concordaram. Olha lá. Olha o verso 7 lá, o Márcio. Olha interessante. Concordaram em promulgar um edito ou um decreto para confirmar a proibição de qualquer que por um espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao rei, que fosse lançado na cova dos leões. Aqui não deu para projetar tudo. Irmãos, eles armaram um plano. Qual era o plano? Olha, Daniel vai ser constituído, então vamos tirar esse cara. Vamos concordar aqui, vamos armar um plano aqui. E eles criaram uma lei interessante, amados? Eles agiram debaixo da lei. Eles tentaram criar uma lei. Eles não criaram um artifício ilegal. Irmão, vocês sabiam que tem muitas leis que são criadas, que são leis contrárias aos propósitos de Deus, irmãos? Porque quando está legal, a consciência da pessoa ela é aplacada, irmãos? Quando é algo ilegal, você fica acusado conscientemente, na consciência. Porque todo mundo tem uma consciência, todo mundo tem uma alma. Mas quando você cria uma lei, o que essa lei faz? Ela alivia a consciência. Não, é legal. O Brasil está cheio de leis aí que querem ser aprovadas, situações que são totalmente contrárias ao propósito que Deus tem para o homem. Vai ser, se aquela lei for aprovada, ela vai atingir a alma humana, ela vai atingir o propósito de Deus. Isso tem demais. Muitas já foram aprovadas. Salmo 94, depois você pode ler, a Bíblia diz que tem leis que Deus não compactua com elas. Porque Deus é um Deus também, irmãos, que Ele nos ensina a respeitar as leis. Porque Deus é um Deus de ordem. Amém? Deus é um Deus de ordem. A lei é algo criado para colocar ordem. Não é assim? Para que serve a lei? Para ordenar a convivência social. Mas tem lei que Deus não compactua com elas. Está ali, irmãos? E a Bíblia diz aqui que eles criaram uma lei. Qual a lei? Quem não obedecer, quem orar a outro Deus que não seja o rei, porque o rei era a autoridade máxima. Naquele tempo, irmão, o rei também era considerado como um Deus. Isso era normal naquele tempo antigo. Não havia uma autoridade acima do rei. Então eles tentaram, falaram: quem não fizer isso, só que eles sabiam. Por que eles fizeram isso? Porque eles sabiam que Daniel tinha uma autoridade sobre ele acima da autoridade de quem? Do rei Dario. Eles sabiam disso, era normal.
Porque Daniel, ele não escondia a sua fé. Ele professava a sua fé. Ele, né, irmãos? Todos sabiam publicamente que Daniel tinha uma autoridade sobre ele, acima da autoridade do rei Dario. Sabia disso? Era claro isso para Daniel. Leia o livro de Daniel. Ele falou, não, tá aí, pegamos o homem. Achamos uma maneira. Vamos mexer com a vaidade do rei. Qual que é mexer com a vaidade do rei? Ó rei, é o seguinte, se alguém consultar outro Deus, se não passar por você antes, você joga, mexeu com a vaidade. Irmãos, tem leis que é para mexer com a vaidade humana, para mostrar que eu posso. Já viu a história de ditador e tudo? Eu posso, eu mando e tem que me obedecer. Isso é vaidade humana, irmão, porque o homem é pó. Irmão, uma das coisas que o diabo trabalha mais, ele trabalha na vaidade humana. Ele sabe que o homem é vaidoso. Irmãos, não tem ninguém nesse mundo que está isento de ser tocado pelo espírito da vaidade. Por isso nós precisamos guardar o nosso espírito em Cristo. Por isso precisamos ser seres espirituais. Sabe por quê? Porque senão, irmãos, nós vamos ser levados pela vaidade. Eu sou o cara, né? Eu sou mais inteligente, eu sou mais sábio, eu sou mais forte, eu sou mais rico. Eu sou aquele cara que todos têm que me admirar, que têm que me respeitar, que têm que me reverenciar. Quem já viu isso, né, irmãos? Está demais esse mundo. Mas o homem é pó, amados. Essa pandemia, quantas poderosas não levou? Foi ou não foi, irmãos? Tanta gente aí que tinha poder, tinha recurso, tinha dinheiro, tinha os melhores médicos, os melhores profissionais, os melhores hospitais, mas não teve jeito. Porque o homem é pó. E aqui eles mexeram com a vaidade do rei. Ó rei, é o seguinte, se alguém for consultar, mas essa lei, ela estava mirando quem, irmãos? Daniel. Mas fala comigo, Daniel tinha um espírito excelente. E esse espírito, Deus quer que eu e você tenhamos nos nossos dias. Vamos lá, primeira coisa, o que Daniel tinha? Fala assim, Daniel, ele era fiel. Fala comigo, fiel. Fiel aos seus, primeiro fiel a Deus, e ele é fiel naquilo que ele acreditava. Bom, se você for fiel a Deus e fiel naquilo que você acredita, Deus vai te honrar. Porque lá no texto, verso 4, nós lemos agora há pouco, a Bíblia diz que não achou culpa dele porque ele era fiel. Daniel também era fiel aos homens. Irmãos, o mundo carece de homens e mulheres fiéis. O que é fidelidade? É alguém, irmãos, confiável. Fala assim, alguém confiável. Né? Rose, está aqui a chave do meu carro. Você vai saber que a Rose vai dirigir meu carro com cuidado, né? Ela vai onde for preciso, volta, me entrega o carro. Imagina se você dá essa chave do seu carro, né? Um cara não é confiável, no final do mês vai chegar cheio de multa. A sua caixa de correio cheia, o cara vai passar aí a 120, carro não é meu mesmo, tá, eu estou nem aí para sinal vermelho. Mas quando você dá um bem, algo que é precioso seu, na mão de uma pessoa que é confiável, você dorme tranquilo. Você não tem preocupação. Irmão, a pior coisa do mundo é você viver desconfiado. É ou não é? Dá uma angústia, não dá? Poxa, eu confio algo para aquela pessoa, será que ela vai cumprir mesmo? Será que ela vai, né, honrar? Será que ela vai devolver o dinheiro que eu emprestei para ela? Porque tem muita gente que fala o seguinte, não empreste dinheiro para que você não perca dinheiro e nem amigos, né? Porque as pessoas às vezes não são confiáveis. Irmãos, nós precisamos ser pessoas fiéis, confiáveis. Irmão, eu não preciso de contrato, não preciso de assinatura. Eu sou fiel naquilo que eu falei com você. Isso é importante, irmãos. Nós vivemos num mundo assim. Irmãos, nós precisamos ser pessoas assim. A gente não precisa esperar as pessoas sejam assim, mas que nós sejamos. Que às vezes quando você espera muito, a gente é frustrado e quer desistir mesmo, né? Não, irmãos, a Bíblia diz que Daniel, ele era fiel. Fiel a quem? Ao rei. Porque o rei pensava em colocar ele, né? Ele era fiel. E ele era fiel a Deus, né, irmãos? Então a fidelidade, irmãos, é algo que atrai a atenção de Deus para nós.
que atrai também os inimigos, né? Claro. Olha o verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, irmão, Daniel, ele ficou sabendo da trama toda. Quando soube que o edito estava assinado, qual foi a reação de Daniel? Eu falei que ele tinha um espírito excelente. Por que ele tinha um espírito excelente? Porque Daniel era um homem que não temia. Fala assim, ele não temia as más notícias. Ele não temia os decretos que vinham contra a vida dele. Irmãos, uma pessoa que tem um espírito excelente, ela não teme. Porque a Bíblia diz lá em Provérbios, não tema as más notícias. De alguma maneira, irmãos, Deus vai nos guardar dos decretos malignos. De alguma maneira, irmão, Deus vai nos guardar das leis que vêm contra a nossa vida, a nossa família, aquilo que você crê. Porque Deus é soberano, Ele é Senhor. Então, irmão, não tema, não tira. A Bíblia de Daniel, você não vê Daniel ali, irmãos, ele permaneceu o mesmo. Não mudou nada, emocionalmente, espiritualmente. Olha qual foi a reação de Daniel. Entrou em sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graça diante de Deus. Como? Fala comigo aqui, como? Então, irmãos, Daniel não mudou. Ele não mudou a sua rotina, ele não mudou o que ele fazia, né, irmãos? Ele não mudou o ambiente da sua casa. Diz a Bíblia que ele ficava com as janelas até abertas, todo mundo passava na rua, via que Daniel estava ali dentro orando. Irmãos, permaneça firme em Deus, amém? Deus vai nos honrar. Daniel tinha um espírito excelente por causa disso, ele não temia. E outra coisa, Daniel era um homem que tinha uma vida, uma rotina, amém, irmãos, de oração. E me diz que 3 vezes ao dia. Irmãos, às vezes para a gente orar uma vez é difícil, né? E olha, irmãos, não é porque Daniel era desocupado, não, porque ele era o principal daquele rei. Imagina tanta coisa que o rei colocava sobre a responsabilidade daquele homem. Daniel devia ter família, tinha uma casa para cuidar, tinha lá o trabalho, tinha conta para pagar, tinha tudo que você possa imaginar. Mas Daniel, irmãos, ele era fiel. Fala assim, ele era fiel, ele tinha um compromisso. Ele era um homem de oração. Então, irmãos, se eu falar um lugar para você, irmão, esprema aí, mas não deixa de orar, não. Amém? Amém, Daniel? Dá uma espremida aí. Ah, Deus, eu não estou tendo tempo, a correria está grande. Mas, irmão, Daniel, a Bíblia diz que 3 vezes por dia ele dava um jeito. Ele se colocava de joelhos para a banda de Jerusalém, assim, as janelas abertas para o lado de Jerusalém, porque a Bíblia diz que Jerusalém era a cidade do grande rei. Amém, igreja? Não é isso que diz a Bíblia? Jesus fala isso lá em Mateus. Jerusalém é a cidade do grande rei. Então ele estava orando, irmãos, orando ao grande rei, ao rei que governa os céus e a terra. Dario só governava a terra, mas Deus governa os céus e a terra. Então ele tinha um espírito excelente por causa disso. Ele costumava fazer o hábito dele. Aquele decreto era para impedi-lo de fazer isso, mas ele falou, não, eu não vou mudar nada. E a Bíblia diz, irmãos, que ele não fez na ignorância. Ele sabia que o decreto estava assinado, e se ele fosse pego, ele sabia da consequência, que era a cova dos leões. Mas mesmo assim, né, irmãos, é melhor morrer sendo fiel do que morrer sendo infiel, né, irmãos? Essa é a grande verdade, né? E aí, irmão, nós sabemos da história. Daniel foi pego ali, a janela estava aberta, teve testemunha, viram que ele estava fazendo isso, e jogaram Daniel lá na cova dos leões. Mas, fala comigo, Daniel tinha um espírito excelente. Antes de ser jogado na cova, qual foi a história de Daniel? Antes de ser jogado lá, a Bíblia diz que ele tinha uma história de fidelidade e ele tinha uma história de oração a Deus. Irmão, sabe o que eu e você estamos fazendo nesse mundo? Construindo uma história. Jesus diz, aquele que me serve, me segue, né? Estamos construindo uma história, seguindo Jesus. Seguir Jesus, irmão, é construir uma história. Uma história que ninguém vai roubar de nós. Eu preguei aqui no domingo passado, a Bíblia diz que Deus não é Deus esquecido do nosso trabalho no
no Senhor. Então, irmãos, tudo que você faz em Deus não cai no esquecimento. Eu posso fazer alguma coisa para a Rose, e lá na frente ela não vai se lembrar disso. É normal isso. Mas Deus, irmãos, Deus não tem problema de memória. Deus não tem problema de infidelidade. Então Daniel, ele construiu uma história em Deus, e no momento que ele precisou, essa história veio à luz. Amém, irmãos? Daniel não ficou esquecido, ele não ficou sozinho. E o rei sabia disso, irmão, dessa história que Daniel tinha. Irmãos, a sua história com Deus, ela deve ser conhecida de todos, principalmente aqueles que estão à sua volta. Sabe, não, esse aí é um homem de Deus, esse aí é uma mulher de Deus, esse aí é um fiel. Olha como o rei sabia disso. Vamos lá no capítulo 16. Quando o rei viu que o decreto estava assinado, que Daniel ia para a cova, e ele não podia voltar atrás, porque foi ele que assinou a lei. Olha o que o rei falou para Daniel. Vamos lá no verso 16, projeta aí, por favor. Por isso que tinha lá, 16. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e o lançaram na cova dos leões. Porque o rei, irmão, ele não podia voltar atrás, ele tinha autoridade. Ele viu que mexeram com a vaidade dele e ele caiu numa armadilha. Mas ele não podia voltar atrás, ele não podia voltar para lá. E falando ao rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem, fala comigo, a quem continuamente serve, ele te livrará. Fala assim, história, legado. O Deus, fala assim, o Deus que continuamente serve. Então, o rei conhecia a história de Daniel. Que Daniel continuamente, não era de vez em quando, só quando a coisa estava bem, não. Daniel, ele continuamente servia. O rei sabia disso. E o rei olhou para Daniel e falou: Daniel, agora você está na mão de Deus. As suas obras, o seu galardão vai aparecer agora. Interessante o rei profetizando para Daniel, né, Matos? Fala assim: Deus muda o coração das pessoas. Amém. Aquele homem, irmãos, vaidoso, que criou uma lei que todos deveriam consultar, ele viu a sua impotência. Fala assim, ele viu a sua impotência, que ele era incapaz. Deixa eu falar um negócio para você, irmão. Você permanece fiel, e muitos vão reconhecer, através da sua vida, que eles são incapazes, que eles vão precisar, aqui, ó, fala assim, desse Deus que nos livra. Irmãos, muitos vão chegar, muitos reconhecem, são cientistas, que são grandes autoridades, muitos vão se dobrar diante de Deus. Queridos, eu não tenho dúvida disso, eu vivo para ver isso, eu oro para ver isso, porque a Bíblia diz, irmãos, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Por bem ou por mal vai acontecer isso, pelo amor ou pela dor vai acontecer, porque é bíblico isso, irmãos. E o rei reconheceu. Amém, igreja? Já estou encerrando, amados. Já estou encerrando. Olha o que aconteceu. Vamos lá para o verso 22. Aliás, verso 20. Chegando ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, mais uma vez foi relembrado isso, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o que Daniel falou? Olha, eu não fiquei só, irmão, Jesus falou isso: não estarei só, eu estarei convosco. Deus enviou o anjo dele. Olha lá, onde é que está aqui, gente? O outro verso, 21. Márcio. Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. Honrou o rei novamente, que ele era fiel, né? Ó rei, vive eternamente. Verso 21, continua aí, por favor. 22 agora, né? Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos... Aí tem muita gente que lê um texto desse, você acha, isso é história. Isso é história. Irmão, mas não é história não. Deixa eu falar para você, querido. Nós conhecemos na história secular que essa era uma prática que os romanos usaram muito. Lembra das arenas que jogavam as pessoas ali para serem mortas pelos leões? Havia festivais, havia tudo, né? Irmãos, Daniel, ele viu isso e viu o livramento de Deus.
Agora muitos falam, não, isso é história. Deixa eu falar para você, queridos. Tem coisas que você não sabe que aconteceu na sua vida. Você foi inocente na história. Mas Deus já nos livrou muitas vezes de situações como essa. Às vezes você nem sabia. Às vezes você nem percebeu. Irmão, nós vivemos num mundo que a Bíblia diz que ele jaz no maligno. Todos nós, irmão, estamos sujeitos a esse mundo, a tanta coisa, né, irmãos? Estamos ou não estamos? Estamos sujeitos a ficar enfermos, estamos sujeitos a sofrer um acidente, estamos sujeitos a ser enganados por alguém e ter um prejuízo muito grande, né, irmãos? Nós estamos sujeitos a tantas coisas. Mas, irmão, se eu e você estamos aqui, dá uma respirada bem forte aqui. Se eu e você estão aqui respirando, sabe uma coisa? Isso aqui aconteceu conosco muitas vezes. Porque leões aqui nesse aspecto tem um significado espiritual. É tudo aquilo que está tentando nos devorar. Irmãos, eu e você estamos no meio de leões. Porque a Bíblia diz que o diabo é vosso adversário. Você quer ver isso com clareza? Abre lá em Zacarias capítulo 3, por favor. Vai lá, Márcio. Você quer ver isso aqui com clareza? A Bíblia revela o mundo espiritual. Por isso que Daniel era um homem espiritual, irmãos. Tem que entender o mundo espiritual. Olha lá. Olha lá, Zacarias capítulo 3. Eu estou encerrando, irmão. Vou só ler esse verso e voltar aqui, Daniel, para nós encerrarmos e orarmos, né? Zacarias 3, olha lá. Zacarias está lá no finalzinho da Bíblia, viu, irmãos? Eu acho que é o penúltimo livro aí do Antigo Testamento. Zacarias, todos acharam aí, irmãos? Vamos lá? Zacarias 3. Olha lá. E ele me mostrou o sumo sacerdote, os irmãos. Se você estudar o livro de Zacarias, Zacarias foi um livro que foi escrito no tempo da reconstrução da nação de Israel. Estava se reconstruindo aqui o templo daqueles dias, e Josué era um sumo sacerdote. E ele mostrou-me o sumo sacerdote de Israel, o qual estava diante do anjo de quem? Do Senhor. E, fala comigo aqui, Satanás estava à sua mão direita para que lhe opor. Olha a batalha espiritual, amor. Ele estava diante do anjo, não é isso? Mas havia também o que? Satanás para lhe opor. Tudo que Josué ia fazer, Satanás estava se opondo. Estava ali, se opondo. Né? Mas olha o verso 2, o que Deus fez aqui? Vamos lá? 2, verso 2. Zacarias 3, 2. O que está escrito aí na sua Bíblia? Mas, fala comigo, mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este o tição tirado do fogo? Entenda, irmãos, que o inimigo se opôs, mas Deus repreendeu. Foi o que Deus falou para Daniel lá. Daniel falou com ele: o Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca dele. E esse tempo aqui era o tempo que Satanás estava se opondo a uma obra que Deus estava realizando. Era a restauração, a reconstrução do templo da cidade de Jerusalém naqueles dias. E esse tempo, Zacarias foi escrito no tempo de Daniel, ele era contemporâneo de Daniel. Josué foi contemporâneo de Daniel. Olha a luta espiritual que era naqueles dias, irmãos. Porque nós sabemos que Ciro ordenou a reconstrução de Jerusalém, e Daniel, a Bíblia diz que ele prosperou até o reinado de Ciro, que é o capítulo 6. Volta lá no capítulo 6, ó. Vamos lá encerrar, gente, só para a gente... Bom, eu estou me alongando aqui para a gente entender espiritualmente, né? A Bíblia diz que a gente tem um espírito excelente, amém, igreja? Como Daniel venceu, nós vamos vencer os leões, aleluia. Olha lá, irmãos. Olha a coisa mudando, olha Deus mudando o tempo, olha Deus mudando os decretos. Capítulo 6, verso 26 de Daniel. Faça um decreto, olha aqui, irmãos. Irmãos,
os decretos de Deus é que vão prevalecer, amém? Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo que permanece para sempre, o seu reino não pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Então, irmãos, foi declarado ali pelo rei da época que ele estava substituindo aquele decreto, que todos deveriam adorá-lo, mas não, agora não. Deveria ser adorado o Deus de quem? De Daniel. Por quê? Esse era um Deus que diferenciava. Olha o verso 27. Ele salva, fala comigo, ele salva, ele livra, ele opera sinais e maravilhas, no céu e aonde, irmãos? Quantos estão nessa terra? Pisa aí e fala assim: Deus faz aqui, na minha vida, nos meus dias, sinais, milagres, salva, livra. E ele salvou e livrou Daniel, que do poder dos leões. Ele salva, bota o seu nome, ele salvou e livrou Dalto, né? Amém? Do poder do que? Dos leões. Poder dos leões, irmãos. Eu já fui salvo várias vezes, já contei muita história aqui para vocês. A Lúcia, um dia um pastor em Goiânia me deu uma ligadinha, falou assim: pastor Dalto, você podia escrever um livro, desse jeito. Escrever um livro aí, dá uma história boa, né? Uma história de livramento, de salvação, né, irmão? De sinais que Deus fez, de maravilhas. O que é sinal, irmão? Aquilo que você não está esperando, acontece um milagre, acontece uma coisa, né, irmão? Algo sobrenatural. Esse é o nosso Deus. Ele é por quê? Porque Ele faz no céu e na terra. Irmãos, e nós que estamos aqui na terra, Deus quer que você descanse nessa verdade. Meu Deus, Ele age no natural também. E aquilo que Deus tinha planejado, Ele estabeleceu na vida de Daniel. O que Ele tinha planejado? Colocar Daniel como cabeça. Foi ou não foi? Olha o último verso agora, por favor. Para a gente encerrar. Olha lá. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, que o Persa. O mesmo Ciro que eu falei lá de Josué e Zacarias, que ordenou a reconstrução de Jerusalém, que tirou o povo do cativeiro, que mandou que todos retornassem, saíssem da Babilônia e voltassem para a nação de Israel. Essa nação tem ali, irmãos, quem está vendo no mapa aí todo dia, notícia dela todo dia. Então, queridos, a Bíblia diz que Daniel prosperou, além do que ele já havia prosperado lá no reino de Nabucodonosor. Então, Daniel, irmãos, foi um dos poucos homens da história que passou por 3 impérios, e Deus o sustentando ali, e segurando, porque ele tinha, fala comigo, ele tinha um espírito excelente. Se você estudar o capítulo agora seguinte de Daniel, aí para frente, os capítulos que vão, tem mais 4 capítulos aí para frente, acho que é 4, né? Daniel tem 12 capítulos, 12, né? 12 capítulos. Se você for estudar, a Bíblia diz que Daniel, ele descobriu pelos livros, que aquele tempo que ele estava vivendo, o rei Ciro, era o tempo da restauração. E eu não tenho dúvida nenhuma, irmãos, que Daniel influenciou o rei Ciro para que isso acontecesse, porque a Bíblia diz que ele prosperou. O que é prosperar? Ele tinha influência, a palavra dele tinha peso. E é tão importante isso, irmão, no seu ambiente de trabalho, que você fala, as pessoas vão te respeitar, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você não vai passar, você não vai ser ignorado. Eu me lembro que eu trabalhava em Goiânia, eu trabalhava na área de TI. Eu me lembro que o meu gerente chegava para mim e falava assim: Dalto, falava para a turma. Ele falava em tom assim de brincadeira, mas claro que tinha um fundo de verdade, né? Ele falava: o nosso Dalto é o nosso pai espiritual aqui. Ele falava aquele tom de brincadeira, o gerente que eu tinha lá. Eu me lembro do dia que eu pedi exoneração, que eu vim para Brasília, depois de 17 anos de empresa. Deus falou: não, você vai para Brasília, você vai me servir lá. E eu cheguei para o gerente e falei: eu estou pedindo minha exoneração. Era uma empresa estatal. Ele falou assim: mas Dalto, logo agora, rapaz, que eu acabei de pedir uma promoção para você esses dias.
Você acredita que eu ouvi isso? Eu falei assim, mais uma na conta do meu Senhor, para glorificar o nome dele. Amém, irmãos? Mais uma. Que fazer o que eu estava fazendo, depois ia uma promoção por cima, era mais uma para glorificar o nome de Deus. Então, irmãos, Deus nos faz o que? Fala assim, prosperar. Então não fica aí lamentando, chorando, achando que está difícil. Irmãos, está difícil, eu sei que está, mas tem um espírito excelente. Tenha um espírito excelente, porque a sua voz, a sua autoridade vai ser reconhecida onde você estiver. Espere em Deus, amém, irmãos? Espere em Deus. Como eu disse, a história de Daniel ela foi construída. Foi construída. E o próprio rei declarou isso. Daniel, aquele que você continuamente serve, ele te livrará. Deus não queria só livrar Daniel da cova da morte, não. Deus queria colocar Daniel aonde, irmãos? Irmão, deixa eu falar para você, a vida nossa não é só de livramento, não. Tem muita gente que fala, tá bom, Deus me livrou, glória a Deus. Irmãos, pense alto, fala assim, pense alto. Porque ele salva, o que eu falei lá? Fala comigo, ele salva, ele livra, ele faz sinais e maravilhas no céu, irmãos. E ele prosperou Daniel. Amém, igreja? Que coisa boa. Deus faz a obra completa, meu amigo, meu irmão. Deus faz a obra completa. Ele salva, ele livra, ele faz milagre e ele prospera a nossa vida. Prospera a sua família, prospera o seu trabalho, prospera a sua vida financeira, irmão, prosperidade fala de quê, irmãos? De riqueza em tudo. Fala assim, riqueza em tudo. Não adianta eu ter saúde, irmãos, e viver endividado. Isso não é prosperidade, concorda comigo? Prosperar fala que você vai rompendo. Então, irmãos, o nosso Deus faz isso. Vamos orar então. Vamos ficar de pé. Glória a Jesus. Amém. Irmãos, amanhã, em nome de Jesus, estaremos aqui na nossa campanha, viu? Não esqueça, reserve os 7 dias aí para buscar a Deus pelo ano 2022. Aqui está o folheto, leve se você não estiver ainda. Irmão, vamos colocar cada área da nossa vida agora em oração. O que você precisa hoje? De livramento, de salvação. Você precisa de um milagre. Você precisa de prosperar em alguma situação. Feche os teus olhos, vamos orar. Obrigado, meu Pai, pela tua palavra. Obrigado porque nós temos um Deus que faz, diz a Bíblia. O Senhor é o Deus de ação. O Senhor é o Deus que nos honra, Pai. Como o Senhor honrou Daniel. Nos honra diante dos nossos adversários. Nos livra mesmo, Pai, aonde a oposição se levanta na nossa vida. Nos faz prosperar. Opera, Deus, o milagre que nós precisamos, Pai. Opera os sinais que nós precisamos. Opera, Deus, as maravilhas que nós precisamos. Nos faz prosperar aonde o inimigo quer nos humilhar, quer nos desonrar, Senhor. Ajuda-nos nesse dia. Ajuda-nos nessa semana de campanha, Pai. Libera a igreja para estar aqui presente. Os meus irmãos. Tira os impedimentos. Pai, queremos buscar o Senhor. Levanta a tua mão, querido. Vamos declarar a bênção de Deus, a prosperidade. Abençoa esse final de ano, Pai. Abençoa o ano de 2022, Deus. Abençoa o teu povo, Pai. Oh, Deus, queremos buscar a tua face. Queremos ver o Senhor, Pai, enviando os anjos do Senhor. Pai, que toda oposição maligna caia por terra nesse dia. Eu lhe peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Coloca a mão sobre o teu coração. Vamos fazer uma oração juntos, amados. Estamos encerrando. Ore comigo. Senhor Jesus, eu coloco agora diante do Senhor todos os decretos malignos contra a minha vida, contra a minha família, contra, Deus, ali no meu trabalho, contra a minha saúde, Pai. Ó Deus, contra a minha casa, contra os meus projetos, Pai. Todo decreto maligno está sendo desfeito agora. Eu recebo do Senhor agora, Pai, a salvação, o livramento, Pai. Eu recebo do Senhor o milagre que eu preciso. Eu recebo do Senhor a prosperidade. Eu vou prosperando.
O meu caminho será um caminho de prosperidade, de vitória, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Estamos encerrados. Se você deseja oração, pode vir à frente. Irmão, se você tem a sua oferta, seu dízimo, pode falar com o Marcelo, traga alguns ofertados. E amanhã, 20 horas, juntos aqui, em nome de Jesus. Vai ser bênção nosso campanha. Glória a Deus.